Olá, boa tarde. Já está começando o NT Sul desta quarta-feira, 17 de maio, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. Nessa edição, você vai ver a dificuldade enfrentada por uma mãe para conseguir atendimento especializado para o filho autista. Tenho uma coleção de protocolos que eu todo ano estou pedindo judicial à custeia, sendo que eu tenho um laudo de um médico e inúmeras provas do quanto ele precisa dessas terapias, para sempre. E ele já chegou a ficar meses sem, e tem outras crianças meses sem também. Cipron diz ter a saída para o pagamento das vantagens dos professores sobre o piso nacional do magistério. Categoria segue em estado de greve. Vai faltar água a partir de hoje em Cachoeira do Sul. Nós vamos te contar os horários e também os bairros afetados. Briga no centro de Cachoeira do Sul entre motociclista e agentes de trânsito. Fato ocorreu na rua Davi Barcelos. 3 caminhões ficam destruídos após engavetamento na Estrada da Ferreira. Acidente foi perto do campus da UFSM, aqui no município de Cachoeira do Sul. Nosso entrevistado de hoje é André Carlos, o novo coordenador de trânsito do município. Nós vamos saber o planejamento dele para melhorar o tráfego na cidade. E você de casa pode fazer o NT Sul com a gente, enviando a sua informação, enviando o seu recado, a sua foto, o seu vídeo. Mande para o nosso WhatsApp. Número na tela para você, 51997697129. Ou então, se você estiver assistindo ao vivo pelo Facebook ou por nosso canal do YouTube, é só comentar na live que eu vejo a sua mensagem por aqui. Vá participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. E a gente começa essa edição com uma sugestão da nossa audiência. Uma reportagem mostrando a dificuldade enfrentada por responsáveis de pacientes com síndrome do espectro autista para obter negativas de atendimento especializado. Esse documento serve para garantir o pagamento dos tratamentos e terapias que não estão disponíveis nos serviços públicos de saúde. Hora do lanche. Esse foi o momento em que chegamos na casa da Francine, durante uma das rotinas diárias dela e do filho Rafael, de 13 anos de idade. Além de deficiências múltiplas oriundas de problemas durante o parto, há 9 anos ele também tem diagnóstico de autismo. O quadro na parede, com uma agenda de compromissos e cuidados, revela a rotina regrada criada pela Francine para que o filho possa ter a melhor assistência. Em 2021, quando soube que Cachoeira do Sul teria uma unidade do Teacoli com atendimento para autistas, ela abriu mão da moradia no interior, perto dos familiares, localidade da Porteira 7, e, junto ao Rafael, se mudou para a cidade. Como é que eu faço matriciamento se eu não sou o laboratório que executa? Eu tenho que atender para ser matriciamento, eu tenho que ser a referência. Eu tenho que ter boas práticas. A equipe multiprofissional do Teacoli será formada por médico, psicólogos, fisioterapeuta, psicopedagogo, psicoterapeuta e educador físico, com formação especial todos eles, para orientar profissionais e atender pacientes. 2 situações que precisam andar juntas. Hoje, os muitos papéis em mãos com atestados, encaminhamentos médicos, jurídicos e as inúmeras histórias das dificuldades para garantir assistência ao filho revelam muita distância e decepção entre a expectativa que ela tinha e a realidade que enfrenta no dia a dia, mesmo com a chegada do Teatende, que é mais um serviço destinado ao público autista. No Teatende tem fisioterapeuta, psicólogas e assistente social. Fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, não. Tem uma lista imensa. Hoje eu nem sei mensurar quantas crianças estão em lista de espera, mas há poucos meses atrás eram mais de 300. Quando a estrutura de atendimento do município não oferece os serviços de assistência que um paciente necessita, esse direito é garantido judicialmente e coberto financeiramente pelo Estado e município. No caso de um autista, entre outros documentos e certidões, há necessidade de obtenção junto ao município de uma negativa de atendimento especializado. Segundo a Francine, a obtenção dessa negativa passou a ser difícil e tem demorado até 40 dias desde dezembro,
quando a responsabilidade de emissão passou da Secretaria da Saúde para o Serviço Teacoli. O meu sonho hoje era não ver as pessoas passarem por isso e que cada pessoa em seu lugar, eu recebesse hoje um papel que nem esse. Criança tal precisa tal coisa. Eu não ia ficar 10 dias com esse papel parado na minha mesa. Eu não ia tratar como um tanto faz. Eu ia tratar aquilo ali como uma prioridade. Para eu chegar em casa, deitar minha cabeça no travesseiro e ter a minha consciência tranquila. Porque se fosse um filho meu ou alguém próximo a mim, provavelmente essas pessoas, se elas estivessem passando por isso próximo, elas não estariam tendo esse descaso, essa falta de empatia. Tenho uma coleção de protocolos que eu todo ano estou pedindo judicial à custeia, que também eu acho um desrespeito. Se o meu filho tem um laudo dizendo todo o diagnóstico dele, que ele precisa de terapias contínuas, por que eu tenho que relutar 2, 3 vezes no ano para ficar à mercê da boa vontade da nossa excelentíssima juíza, né, ou juiz, para ele dar como indeferido ou deferido, sim ou não, se o meu filho merece ou precisa ou não, sendo que eu tenho um laudo de um médico e inúmeras provas do quanto ele precisa dessas terapias, para sempre. E ele já chegou a ficar meses sem, e tem outras crianças meses sem também. E isso é muito grave, porque os meses que ele está sem fazer, o cérebro dele está retrocedendo, a parte comportamental dele está alterada. As negativas eram feitas através da Secretaria de Saúde, que fluíam normalmente. No momento que houve uma audiência, onde aconteceu, através da promotora, uma sugestão para passar pelo Teacoli, que é um centro de matriciamento e capacitação, que ele é financiado pelo Estado e gerido pelo município, começou a trancar com as constantes falhas de comunicação, erros, acredito que de digitação ou de interpretação dos profissionais lá atuantes, ou também com os prazos de entrega. Tem todo um trâmite legal, a gente chama de fluxograma, os locais do TFI, e tudo tem prazos. No momento em que eu tenho que conseguir uma negativa do município, uma do Estado e depois encaminhar para a promotoria. Se eu perco um prazo desses, eu tenho que voltar para o final da fila de novo, correr atrás das negativas de novo, atualizar o laudo médico novamente, e tudo isso leva tempo. Então tem que ter, se tudo fluir naturalmente dentro dos seus prazos estipulados, determinados, para que a gente consiga essas terapias, consiga em tempo hábil encaminhar via judicial para receber as terapias. A volta à normalidade na emissão das negativas de atendimentos especiais, exclusivamente através da Secretaria da Saúde, já está sendo retomada. A garantia foi dada por telefone pelo titular da Secretaria da Saúde, Milton Kellen. Segundo ele, a funcionária que até o mês de dezembro cuidava deste serviço junto à pasta está retornando da licença maternidade e deve reassumir o posto. E olha, agora um aviso importante para quem mora em Cachoeira do Sul. Vai faltar água na cidade. Segundo a Corsã, o desabastecimento vai ocorrer em função da limpeza dos decantadores. E tem uma programação que nós vamos ver agora aqui na tela, com os dias e também com os horários informados acerca desse desabastecimento. Me acompanhe, tire uma foto aí da tela, né, para que você não seja pego de surpresa. Então, vamos começar pela programação de hoje, né? Bairros que ficarão sem água nesta quarta-feira, a partir das 10 horas da noite. Bairro Aldeia, Alto do Amorim, Alto dos Casemiros, Augusta, Barcelos, Bom Retiro, Capão Grande, Carvalho, Centro, Companhia Patrimonial, Cristo Rei, Fátima, Frota, Loteamento Figueiras, Loteamento Germano, Marques Ribeiro, Mauá, Parque Xangri-Lá, Primavera, Rio Branco, Santo Antônio, São Luís, Soares e Tupinambá. Então, falta de água nesses bairros começa hoje 10 horas da noite, 22 horas, e conforme a Corsã, previsão de retorno no início da madrugada. Agora a gente vai para mais uma tela, porque essa falta de água ela é escalonada. Então, tem outros bairros aqui e nesses bairros, conforme a Corsã, previsão de falta de desabastecimento vai ser na madrugada, de hoje para amanhã, de quarta para quinta. Então, na madrugada de quinta, a partir de 1h da madrugada. Então, nesses bairros aqui, Coab, Dreves, Eucaliptos, Fazenda Félix, Ferreira, Funcap, Gonçalves, Habitar Brasil, Jardim Leopoldina, Loteamento em Costa Verde, Marina, Medianeira, Noêmia, Oliveira, Otaviano, Parque Escopel, Poço Comprido, Ponche Verde, Promorar,
Quinta da Boa Vista, Santa Helena, Santa Terezinha, São José, Tibiriçá e Universitário. Nesse caso, a previsão de retorno é no início da manhã de quinta-feira, portanto. Falta de água da 1h até o comecinho da manhã. A gente vai agora para uma próxima tela, porque também vai ter falta de água, mas aí um pouquinho mais tarde nesses bairros aqui. Então, o desabastecimento a partir das 6h da manhã de quinta-feira, nos seguintes bairros ou localidades: Água Morna, Capão da Cruz, Ferreira, Rincão da Ferreira, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Kiffer, Rincão dos Lopes, Rincão dos Menezes e São Lourenço. Nesse caso, para essas localidades, a previsão de retorno, conforme a Corsã, é para o fim da manhã de amanhã, para o fim da manhã, portanto, de quinta-feira, desabastecimento, portanto, escalonado nos bairros de Cachoeira do Sul. Gente, aconteceu ontem um acidente entre 3 caminhões aqui em Cachoeira do Sul. Foi um engavetamento na Estrada da Ferreira, nas proximidades do campus da UFSM. Nenhum motorista ficou ferido. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Hag. E aí, Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois então, esse grave acidente registrado ontem aqui na VRS 809 foi no quilômetro 2, entre o Aeroclube de Cachoeira, entre o aeroporto e o campus da Universidade Federal de Santa Maria. Foi por volta das 17h30, 18h da tarde, ali bem o horário da tardinha, envolvendo 3 caminhões. Eu e o meu colega Hermes Michels estivemos aqui ontem no horário do acidente e foi um caminhão, teve uma pane mecânica e precisou ficar parado aqui na estrada, quando um outro caminhão parou também para ajudar e para possivelmente rebocar esse caminhão, quando um terceiro caminhão que vinha logo atrás acabou perdendo o controle e colidindo com os demais, gerando então esse engavetamento. Todos estavam no sentido centro-São Lourenço e o horário do acidente, Daniel, é o horário da troca de turno das aulas aqui no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Então o trânsito estava bem movimentado, foi preciso trabalhar com meia pista para atender a ocorrência, o trânsito ficou em meia pista e foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual, Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e também SAMU fez esse atendimento. Foram apenas danos materiais, ferimentos leves nos envolvidos no acidente, mas esse fato, Daniel, acaba alertando para o número de acidentes que vem acontecendo aqui na VRS 809, diversos acidentes nos últimos tempos, acidentes muito graves também. É uma via sem acostamento, vale lembrar isso também. No horário da tardinha tem muito movimento também, então o motorista que vem para essa região da cidade é bom ter aquele cuidado redobrado, pois o trânsito nesse período é sempre muito movimentado. Daniel, as informações eram essas, eu volto contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações, né? Que bom que, no fim das contas, pelo menos os motoristas ficaram bem, sem ferimentos, porque as imagens eram muito fortes. Quando a gente recebeu ontem as primeiras informações, nos preocupamos logo, porque o estrago foi realmente muito grande, como a gente viu aí nas imagens, né? Gente, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E a gente quer ouvir você que está em casa, na hora do almoço, ou no seu trabalho mesmo, mas igualmente, quem sabe, almoçando com os colegas aí ou com a sua família. Mande mensagem pra gente, comente as nossas reportagens. Se quiser informar, reportar aquilo que está acontecendo onde você está, faça isso, viu? A gente faz o NT Sul todos os dias aqui, fazendo uma grande troca de informações com os nossos telespectadores. E a principal via para você interagir com a gente, nosso principal canal de interatividade é o WhatsApp. E o número é o 51997697129. Tem as nossas lives também, então se você quiser escrever para a gente nas lives, no canal do YouTube ou no nosso Facebook, faça isso e já nós vamos ver os recadinhos que estão chegando por aqui. E olha, a gasolina está mais barata a partir de hoje nas refinarias. A queda de 40 centavos por litro equivale a uma redução de 12,6%. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Já o diesel vai sofrer uma queda de 44 centavos por litro, redução de 12,8%. No gás de cozinha, a redução é de R$ 8,97 no botijão de 13 quilos, o que representa menos 21,3% no valor praticado atualmente. A expectativa é de que o preço da gasolina na bomba tenha queda de 29 centavos em média, passando dos atuais R$ 5,49 por litro para R$ 5,20, se considerados os preços médios levantados pela ANP.
O anúncio veio depois que a Petrobras decidiu comunicar a adoção de uma nova estratégia comercial para a variação de preços do diesel e também da gasolina, abandonando a paridade internacional que servia de base principal para os reajustes, política que estava em vigor desde 2016. Vale igualmente aqui ainda um esclarecimento sobre esse caso. Essa redução não está necessariamente atrelada a essa nova política de preços anunciada pela Petrobras. Isso foi uma estratégia do governo para justamente que a medida tivesse maior impacto. Essa redução ainda é consequência de queda do petróleo também no mercado internacional, que estava represado e havia margem, portanto, para redução neste momento. Gente, o Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul pretende apresentar hoje ao prefeito José Otávio Germano duas alternativas, não apenas para garantir o fim do imbróglio sobre o pagamento das vantagens à categoria sobre o piso nacional, mas também para desafogar as contas públicas. As estratégias foram apresentadas pelo advogado do Ciprom em coletiva na tarde de ontem. Temos, inclusive, uma solução para o governo resolver o problema dos professores e resolver os seus problemas também. E foi com essa manifestação que o advogado Fábio Proença abriu a coletiva realizada na tarde de terça-feira, na sede do Sindicato dos Professores Municipais, onde, acompanhado da presidente do Ciprom, Josier Rosa, apresentou como saída duas alternativas. Uma, o uso do superávit do FAPES para o pagamento dos impactos calculados pela administração para garantir as vantagens dos professores sobre o piso nacional. A movimentação desses recursos é chamada de aporte e foi uma sugestão obtida por meio de uma consultoria feita junto à Federação dos Municipários do Rio Grande do Sul. O FAPES de vocês é superavitário. Como assim o nosso FAPES é superavitário? Se é só o que falam nessa cidade de FAPES e tal. Doutor, olha, eu estou aqui no site do Tribunal de Contas do Estado, tá? Não vou falar com o senhor a não ser com o site do Tribunal de Contas, inclusive eu fiz questão de trazer impresso, tá? As duas planilhas retiradas do site do Tribunal de Contas, referente à arrecadação e despesa do FAPES do último quadrimestre desse ano, fechou dia 30 de abril agora, tá? A arrecadação do nosso FAPES do último quadrimestre, que encerrou agora 30 de abril, é de 25.954.901,67. Vamos arredondar para 26 milhões, tá? O FAPES arrecadou nesses 4 meses. Vocês vão perguntar, doutor, mas quanto que ele pagou de pensão e aposentadoria e tal? Ele pagou 16.835.972. Com isso eu estou dizendo para vocês que nós temos um superávit do FAPES no primeiro quadrimestre de 2023 que ultrapassa 9 milhões de reais. Quando o município é superavitário no FAPES, tá? Esse valor do superávit, que no nosso caso aqui é 9 milhões no quadrimestre, ele retira da conta do FAPES, vai lá no banco e saca esse dinheiro, esses 9 milhões, e deposita numa outra conta que vai ter o FAPES também como beneficiário, porém é uma conta blindada por 5 anos, o município não pode mexer nela. Que para efeito de FAPES não conta nada, porque o dinheiro do FAPES é sagrado, é para garantir pagamento de aposentadoria. Quando ele tira esses 9 milhões da conta principal do FAPES e abre uma nova conta, também como beneficiário FAPES, porém blindada por 5 anos, ele pode reduzir esses 9 milhões na alíquota patronal suplementar do FAPES. Conforme cálculos do sindicato, se a medida for adotada, o município, que hoje paga 4 milhões mensais de contribuição patronal para o FAPES, pode reduzir esse total em até 1/3, o que refletiria inclusive no percentual de comprometimento da folha, outro entrave para o pagamento das vantagens aos professores, apontado pelo Executivo. A outra alternativa apresentada pelo sindicato está no imposto de renda, recurso que pode ser utilizado pela administração pública. Todo o imposto de renda retido na fonte de pessoas físicas jurídicas fica na mão da prefeitura em Cachoeira. De que jeito? Isso é da União? Não, doutor. O município de Cachoeira fica com esse dinheiro, com essa retenção, depois ele faz o encontro de contas com a União. 60% desse imposto de renda retido na fonte, o município pode utilizar para abater o quê? A alíquota patronal suplementar do FAPES. Então, doutor, o senhor tem 2 mecanismos hoje para dizer para o prefeito que ele pode reduzir aqueles 48% de alíquota para valores, não sei, ele tem que calcular quanto está dando aí, né, à luz
dos números e tal. E aí o que o senhor vai ter? Um desembolso menor do município, doutor. Que eu estimo, diz ela para mim assim, eu estimo aí mais ou menos aí de 2,5 a 3 milhões. O senhor está me dizendo que quanto é que deu mesmo o impacto financeiro? Uns 300. 3 milhões menos 300, vai lá e diga para o prefeito que o senhor achou uma solução para dar 2 milhões e 700 para ele, 300 para o senhor e fazer uma grande festa para resolver tudo. Essas informações devem ser repassadas em reunião na tarde de hoje, quarta-feira, ao prefeito José Otávio Germano. O sindicato ainda pretende apresentar seus cálculos sobre o impacto financeiro do pagamento das vantagens aos professores sobre o piso nacional do magistério e não sobre o vencimento padrão, como tem ocorrido atualmente, ocasionando cortes nos salários. Em contraponto aos números apresentados pela administração municipal, que giram na casa de R$800 mil, o Ciprom defende que o impacto não ultrapassa 300 mil mensais. Independentemente de como as negociações avançarão nos próximos dias, a categoria segue mobilizada em estado de greve, que será deflagrada ou não após decisão tirada em Assembleia Geral agendada para a próxima quarta-feira, dia 24. E agora, gente amiga, está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade. Queremos ouvir você, o seu recado, a sua informação, a sua opinião sobre aquilo que acontece no dia a dia da nossa comunidade. Faça parte do jornalismo aqui da TV Novo Tempo. Participe com a gente no nosso WhatsApp 51997697129. Muito obrigado a você que separa diariamente um tempinho para falar com a gente, para dar a sua opinião. Fique à vontade aí para concordar, para discordar, para trazer um novo ponto de vista. É assim que a gente constrói as informações no dia a dia aqui do nosso jornalismo. Vamos para a tela, tem mensagens chegando. A Esther está participando por aqui. Ultimamente, os agentes de trânsito têm deixado muito a desejar. Uma vergonha o que ocorreu ontem, diz aqui a Esther. A Esther está comentando sobre aquela briga que ocorreu aqui no município. A gente ainda vai falar sobre isso hoje. Ainda hoje também tem entrevista com o novo coordenador do Departamento de Trânsito aqui do município, o André Carlos. É a primeira entrevista dele após assumir o departamento, que tem muitos gargalos, né? Muitas questões a serem resolvidas no trânsito aqui da cidade, né? Quem mais? Ronaldo Trojan, secretário de Obras aqui de Cachoeira do Sul. Intervenção da Secretaria Municipal de Obras em um dos acessos ao Beco dos Trilhos, colocação de rejeito de asfalto e compactação. Muito obrigado primeiramente aqui ao Trojan por falar com a gente, mandar aqui esse retorno sobre esse caso. Quem está em casa deve lembrar que na segunda-feira a Lena esteve aqui respondendo perguntas dos nossos telespectadores e um dos questionamentos era justamente sobre esse acesso ao Beco dos Trilhos, que é um dos acessos, né? A gente mostrou aqui uns buracões que existiam ali e a reclamação de moradores que quando chovia, a água tapava aqueles buracos, o pessoal ia entrar de carro nessa via e no caso da telespectadora que entrou em contato, ela contava que pelo menos 5 vezes já tinha ocorrido do carro entrar por ali, se perder e cair dentro do pátio da residência, né? Então, pelo menos aqui, conforme o retorno do secretário de Obras, o serviço está feito. Muito obrigado ao Ronaldo aqui pelo retorno. Temos mais? E ainda sobre esse acesso, a gente tem aqui uma mensagem da Bianca. Aí ela diz aqui o seguinte: arrumaram o acesso ao beco, mas a canaleta ficou tapada e emparelharam com a rua de cima. Quando chover, vai descer água direto para casa. E aí a gente tem aqui uma ideia, né? Então essa canaleta, né, pelo menos para a saída de água, não foi deixada conforme aqui a Bianca. E aí tem a casa ali que está abaixo do nível da rua. Vai complicar, né? Vai encher d'água aí na primeira chuva que der. Obrigado, Bianca, pelo retorno aí que você também nos faz, né, após esta manutenção. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens, você também pode interagir, daqui a pouquinho a gente traz mensagens também da nossa página do Facebook e do nosso canal do YouTube. Intervalo agora e na volta você vai saber como fica o tempo hoje e até sexta-feira em Cachoeira do Sul e também em todo o estado gaúcho. E mais, briga no centro de Cachoeira do Sul entre motociclista e agentes de trânsito. O fato ocorreu na rua Davi Barcelos. Nosso entrevistado de hoje é André Carlos, o novo coordenador de trânsito de Cachoeira do Sul. Nós vamos saber sobre o planejamento dele para melhorar o tráfego na cidade. O NT Sul volta já já.
NT Sul já de volta ao vivo, 12h30 agora, horário de Brasília. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta quarta-feira. E a gente dá uma olhadinha agora nas condições do tempo, imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Mais um belo dia de sol, né? Céu azulzinho, azulzinho aqui no município de Cachoeira do Sul. Teve umidade logo cedo, aquela névoa nos ambientes, nas áreas mais baixas logo cedo, mas o predomínio ao longo do dia aí é de sol, como a gente está vendo, e o céu limpinho. Mais um dia de tempo firme em Cachoeira do Sul e a chuva não está prevista, ao menos até sexta-feira. Em todo o Rio Grande do Sul, o dia promete ser ensolarado e a gente vê os detalhes agora na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com uma névoa nos locais mais baixos, mas com sol desde cedo. E ao longo do dia, o predomínio deve ser do sol. Temperatura mínima 12 graus, máxima 26. Quinta-feira, igualmente, tem o sol predominando e a temperatura máxima chega ao seu pico da semana, mínima 14 graus, máxima 27. Sexta-feira, sol entre nuvens, sem chuva, mínima 13 e máxima 27 graus. Agora nós vamos ver a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta. Mais um dia de tempo firme no Rio Grande do Sul. Na faixa litorânea e no sul gaúcho, tem uma concentração mais intensa de nuvens. Nas demais áreas, o céu deve ficar claro, sem nebulosidade. Segundo os meteorologistas, isso acontece por causa de uma área de alta pressão atmosférica que está sobre o estado, e isso acaba afastando a possibilidade de instabilidade no território gaúcho. Apesar dos termômetros registrarem um gradual aumento na temperatura a partir de hoje, o frio permanece sendo registrado na maior parte do Rio Grande do Sul, pelo menos em parte do dia. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 26 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 25 graus. Na região central, em Santa Maria, 26. Em Torres, no litoral norte do estado, 22 graus. E no sul, em Pelotas e Rio Grande, 24 graus. A sala de vacinas da Unidade de Saúde no bairro Noemi, em Cachoeira do Sul, está temporariamente interditada. A decisão veio após ser constatada oscilação na rede de energia que abastece o posto de saúde, o que não assegura o funcionamento correto da câmara fria, onde ficam acondicionadas as vacinas. Essas variações de temperatura comprometem a segurança dos imunizantes e podem, inclusive, ocasionar desperdício de doses. Segundo a Secretaria de Saúde, até que a RGE emita um laudo ou aponte soluções para a situação, a aplicação de vacinas está suspensa na unidade do bairro Noemi. Os demais atendimentos seguem sendo prestados normalmente. Mais recadinhos agora da nossa audiência e vou começar esse bloco de interatividade falando das nossas lives. Fiquei devendo no primeiro bloco e a gente vê agora, portanto, mensagem aqui da Isabel Cristina Machado. A Isabel está falando sobre essa briga de ontem no trânsito aqui de Cachoeira do Sul, envolvendo 2 agentes, e ela diz aqui que absurdo, foram afastados, tem que fazer uma reciclagem nos agentes de trânsito. Bom, a prefeitura está dizendo que vai analisar o caso, né? Mas não há ainda uma decisão, a gente segue acompanhando. Nora da Rosa Martins Madalena está participando e falando sobre essa falta de água que, em tese, é para começar hoje à noite, né? O primeiro grupo de bairros a partir das 10 horas da noite, mas ela diz que no bairro Coab, na Coab, já está faltando água desde de manhã desta quarta-feira. Obrigado, Nora, pela mensagem, pela participação. Marcos Vinícius dos Santos está com a gente da nossa capital, Porto Alegre. Grande abraço aí, Marcos. Obrigado por estar com a gente. Minha amiga Sandra Ferreira, nosso abraço, nosso carinho aí ao Everson, o Edson. Obrigado a vocês pela companhia também aqui com a TV Novo Tempo. Vamos para a tela, tem mais mensagens chegando aqui. Olha só, mensagem do Sérgio Larry Scarparo. Aqui em casa também tenho árvore de mandioca. Olha só o tamanho dessa mandioqueira aqui. Para quem não lembra, ontem nós falamos de uma mandioca que foi colhida, uma raiz, né? Numa cidade do norte aqui do Rio Grande do Sul, tinha mais de 6 metros a mandioca. Aí o povo começou a mandar aqui. A gente ontem incentivou, inclusive, a participação. Para quem já colheu em casa, na sua horta, na lavoura, alguma coisa ali acima do normal, além do normal. E o Sérgio está mandando aí essa foto do pé de mandioca. Obrigado, Sérgio, pela participação. Ótimo dia aí para ti, viu?
Bom, e agora é a hora do quadro Educa Cão, aqui no NT Sul. Hoje a Francine Hernandes fala sobre dividir a cama com cães. É assim aí na tua casa? Saiba os pontos negativos disso. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educa Cão. E olha só, o friozinho tá chegando, com ele vem aquela vontade de ficar aconchegadinho com o nosso cão na cama, não é verdade? E aí começa aquela história. Uns falam, pode cachorro na cama, outros falam, não pode cachorro na cama. Então no Educa Cão de hoje, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso para tomar decisões melhores para nós e para nossos doguinhos. Acontece que, gente, convenhamos, né? Dormir com o nosso cão é algo muito gostoso. A Red, pelo menos, é super abraçável e apertável e muito gostosa de ter na cama. Mas a realidade é que muitos cães, eles ficam na cama com a gente só porque eles nos veem felizes. Eles ficam ali para nos agradar, porque para eles nem sempre é confortável dormir conosco. Nós nos mexemos, nos movimentamos, especialmente para doguinhos de pequeno porte. Tanto que a maior parte de mordidas que acontecem de cães na cama nos seus tutores são de cães de pequeno porte que se assustam enquanto eles estão dormindo com a movimentação do seu tutor. A gente não sabe com que os cães estão sonhando, eles são extremamente instintivos e eles podem simplesmente morder o tutor por achar que é uma caça do sonho deles ou algo parecido. Isso é uma teoria minha. Esse é um ponto negativo, não é tão confortável para os nossos cães quanto é para nós. Um outro ponto que eu quero levantar é a questão da dependência. Eu acostumo, meu cão é um animal de rotina. A rotina para ele é super importante. Então, ele se acostuma a dormir todos os dias comigo. O que acontece quando esse cachorro vai para um hotel? O que acontece com esse cachorro quando ele precisa internar numa clínica veterinária? Ele vai ter uma dificuldade de descansar. Essa quebra de rotina vai gerar ansiedade. Sim, quebras de rotina geram ansiedade nos nossos cães. Então, esse é um outro ponto negativo. Muita gente também fala que o cão na cama, ele causa a ansiedade de separação. Eu discordo um pouco disso. Eu acredito que a ansiedade de separação, ela é causada por eu não ter momentos de independência com o meu cão. Por exemplo, aqui em casa, só para contar para vocês, a Red e a Yuka, elas têm permissão para dormir comigo uns 5 dias no mês, porque eu gosto. E sim, elas têm acesso ao meu quarto, elas têm acesso à minha cama, mas por escolha delas, elas não dormem comigo. A Red dorme aqui no sofá, a Yuka dorme na cama no escritório. Escolha delas também, eu acho interessante que os nossos cães possam ter escolhas. Até porque eu tenho medo do escuro e eu durmo de luz acesa. E os cães precisam dormir no escuro. O cérebro deles relaxa melhor quando eles descansam na escuridão completa. Mais um ponto aí pra gente estar avaliando se vale ou não a pena colocar o nosso cão na cama com a gente. Então, o cão ele não pode ir pra cama com a gente? Ele pode. Eu só não recomendo o dormir com você por conta disso. Mas momentos de carinho na cama, antes de dormir, super aceitável. Quer ficar de chamego, depois mandar o seu cão pra caminha dele? Ok. Quer acordar de manhã e ficar ali brincando um pouquinho de preguiça? Por que não? Você quer ler um livro no meio da tarde? Aproveite momentos com seus cães e cuidem para que... Aí você vai me dizer assim, Fran, mas meu cachorro ele realmente gosta de estar na cama comigo, ele até me chama. Como eu falei, às vezes a gente estimula esse comportamento que não é tão saudável para eles, mas como? Simples. Toda vez que meu cachorro vai pra cama, eu faço uma festa gigantesca. O que ele aprende? Que ele tem que estar lá para nos agradar. E aí ele faz isso por nós e não por eles. É importante a gente dar liberdade para que o nosso cão faça escolha por eles. E esses momentos de baguncinha, de brincadeira, essas coisas gostosas, vai ser por eles e por nós também. Mas vamos pensar no bem-estar do nosso cão. Então a minha recomendação é que o seu cão durma na caminha dele, para ele ter a independência dele, para ele relaxar bem, para ele dormir bem, mas que você possa ter esses momentos super gostosos juntos, tá bom? Obrigado, até o próximo Educa Cão.
Uma briga no centro de Cachoeira do Sul envolvendo 2 agentes de trânsito viralizou nos grupos de WhatsApp ontem. O fato aconteceu de tarde na rua Davi Barcelos, esquina com o Duque de Caxias. A confusão ocorreu depois da discussão entre um motociclista e 2 funcionários públicos. A briga entre o motociclista e os agentes de trânsito foi registrada por diversos ângulos na tarde de ontem aqui em Cachoeira do Sul. A luta corporal aconteceu após uma afronta do motoboy com os profissionais que estavam trabalhando no local. Segundo relatos, o motociclista teria ingressado pela calçada em vez de pegar o caminho correto para estacionar a moto no supermercado. Os agentes presenciaram o fato e registraram a infração de trânsito. A partir daí, começou a forte discussão e um dos funcionários públicos agarrou o motoboy e partiu para a briga junto com um colega. A confusão ocorreu em frente a uma farmácia que fica na esquina da Davi Barcelos com a Duque de Caxias. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. A Prefeitura de Cachoeira do Sul informa que irá averiguar os fatos e ouvir os servidores envolvidos para tomar as medidas necessárias. No entanto, a administração municipal esclarece que não compactua com qualquer tipo de violência. Imagens lamentáveis, que circularam desde ontem à tarde, episódio lamentável, não apenas as imagens, E a gente poderia abordar aqui pelo menos 2 aspectos. Primeiro, vou começar pela situação aí do motociclista. Minha gente, não dá pra gente fazer o que dá na cabeça no trânsito. Existem regras, essas regras precisam ser observadas. E estamos partindo aqui, pelo menos, daquilo que foi observado por quem estava no local, dizendo que o motociclista passou por onde não deveria, por cima da calçada e, portanto, deveria ser multado. Agora tem o outro lado, Os agentes de trânsito, é certo que em muitos momentos vão conviver com a cara feia, com alguém que está retrucando porque não gostou da multa que está recebendo e não podem partir para agressão dessa maneira como a gente viu aí. Então a gente segue acompanhando e aguardando também o posicionamento da Prefeitura, até para que a gente tenha um convívio em paz. A fiscalização de trânsito é necessária, mas é necessário ao mesmo tempo que haja critério e que a gente não tenha repetição dessas cenas aí que foram lamentáveis. Bom, discutir o trânsito e encontrar soluções não é uma tarefa fácil em nenhuma cidade. Aqui em Cachoeira do Sul, um novo coordenador assumiu o setor há 3 dias. O ex-motorista de aplicativo, André Carlos, foi escolhido pelo prefeito. O coordenador revela agora como pretende trabalhar para melhorar o tráfego em Cachoeira do Sul. E antes da entrevista, vale ressaltar aqui que essa entrevista foi gravada anteriormente a essa briga de ontem, porque, caso fosse viável, a gente abriria essa entrevista justamente perguntando sobre esse ocorrido de ontem. Mas a entrevista foi gravada no começo da semana. Quem traz os detalhes para a gente é o Bernardo Miller. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa. Falo aqui do pórtico de entrada de Cachoeira do Sul para tratar de um assunto importante para o nosso município, o trânsito. Ao meu lado está o novo coordenador e autoridade do trânsito, juntamente com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, André Carlos, que assumiu recentemente, já um rosto conhecido aqui na TV Cachoeira em outras frentes, principalmente envolvendo o meio ambiente e sustentabilidade, e agora está à frente do trânsito aqui do município. André, primeiramente, obrigado por nos atender, boa sorte na nova função. A gente sabe que é um grande perrengue coordenar um trânsito de um município, principalmente Cachoeira do Sul. Fala um pouco sobre as suas experiências, as suas vivências dentro do setor de trânsito e o desafio de comandar essa situação, comandar o trânsito do nosso município. Boa tarde. Boa tarde Bernardo, boa tarde a toda a população cachoeirense. Com certeza é um grande desafio. A nossa experiência ela é muito vasta, até porque eu trabalho como profissional no setor de trânsito, no setor de aplicativos, tenho centrais fora de Cachoeira do Sul também, e isso nos traz um conhecimento direto na rua. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta tu ser técnico se tu vai ficar dentro de um escritório. Tu precisa de pessoas técnicas para te apoiar
e tu precisa de uma equipe muito bem qualificada e preparada. E é o que nós estamos preparando, porque não estava desta forma, né? Então, nós sim conhecemos cada viela do município, conhecemos cada necessidade, né? Muitas a própria população está nos trazendo. Tudo dentro do setor público tem que ser protocolado, tem que ser registrado, para daí sim nós chegarmos à nossa coordenadoria e nós passarmos para a pessoa responsável por exatamente aquilo ali. Eu até fiz um levantamento, nós temos hoje em Cachoeira do Sul aproximadamente 1.360 quadras. Tá? Dentro dessas 1.360 quadras, todos querem um quebra-mola. Todas as quadras, tem 400 pedidos protocolados lá. Isso não é simples assim, né? Isso tem que ser feito um estudo, já vem sido anunciado através de vocês, através dos jornais, todos os veículos de comunicação, que nós estamos numa grande parceria com o FSM, com o Detran, com o CFC, por quê? Com a Brigada Militar, né? Porque para que todos integrados, não vai ficar nenhuma informação errada, não vai ficar nenhuma ideia errada, vamos dizer assim, junto com os engenheiros, com a engenharia de tráfego, a engenharia de trânsito, né? E os nossos agentes, que esses sim conhecem muito bem o trânsito. E algumas coisas que o pessoal fala assim, tá, André, mas e a tua qualificação? Eu sou gestor de pessoas. Não gestor de tráfego, mas como eu estou falando, nós temos os profissionais dentro de cada setor. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerenciar essas pessoas, colocando elas cada um no seu lugar, no seu trabalho, e assim nós esperamos, como tu falaste, não é uma missão fácil, né? Mas assim nós esperamos que o nosso trânsito de Cachoeira do Sul venha a ser um exemplo. Para quem é motorista, André, no trânsito, eu digo taxista, motorista de aplicativo, que trabalha com isso, é unânime que o trânsito de Cachoeira ele não é satisfatório. Isso, relatos de taxista, a própria TV Cachoeira já fez inúmeras reportagens quanto a isso. Tem algum movimento que é possível ser feito a curto prazo para tentar solucionar esse problema no trânsito em Cachoeira? Exatamente essa palavra de novo, educação no trânsito. Isso é um pedido do nosso prefeito. E foi a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi este convite, foi exatamente isso. Nós vamos começar em sala de aula. Aí vocês vão me dizer, não, mas criança não dirige, né? Mas ele cobra. Tu falaste muito bem do nosso projeto que nós temos, o Cachoeira Limpa e Renovável, né? O que nós temos de testemunha de pais dizendo assim, quando começa a descascar uma bala, o filho já olha assim para ver onde que o papai ou a mamãe vai largar aquele papel. Então, a mesma coisa vai acontecer no trânsito. Nós vamos educar as crianças em salas de aula, para quando ele sentar no carro, ele puxar o cintinho de segurança, ele sentar na cadeirinha adequada para a sua idade, para o seu tamanho, né? Vai olhar se o papai e a mamãe está de cinto, vai olhar se o semáforo está no amarelo, ou papai, não pode passar o sinal vermelho. Então, a educação e também educação para os já profissionais da área. Em todas as empresas de Cachoeira do Sul, nós vamos trazer este pessoal para dentro do setor de trânsito, os alunos em sala de aula, né? E os profissionais nós vamos trazer para dentro do setor do trânsito para bater muito nessa tecla. Respeito e educação no trânsito para desafogar o nosso trânsito e para parar esse absurdo que são os acidentes. E mudança estrutural, coordenador, mudança legitimamente no trânsito para tentar melhorar. A gente sabe que a educação, que isso tudo entra e faz parte do processo, mas estrutural, o que é possível mudar? Bom, aí volto a falar na UFSM de novo, a falar na parceria com a Brigada Militar, com os nossos próprios agentes. Nós temos vários projetos já, apesar de que eu assumi a minha portaria, o meu decreto saiu agora, fazem 3 dias, digamos assim. Nós já temos vários, alguns que já estavam em andamento e algumas ideias novas, tanto vindo de mim, pelo conhecimento que eu já tenho em Cachoeira, como destes órgãos. Muitos, tá? Existe carência de semáforos, só que tudo tem que ser feito um estudo. Existe carência de rotatórias, existe carências de preferenciais, que podem ser mudadas, só que é muito complexo, é muito difícil tu mudar uma rua, tu mudar um sentido de um trânsito, porque isso acarreta no pessoal, na população, nos motoristas, conhecerem aquilo ali. Então a gente sabe que tem que ser muito bem feito, muito bem sinalizado, muito bem demarcado e muito bem estudado, principalmente para não haver
não haver acidentes e colisões com essas alterações, né? Mas com certeza mudanças positivas virão, tenho certeza disso. Ok. Coordenador, algumas questões que são debatidas há um bom tempo aqui em Cachoeira do Sul. A gente pode falar recentemente do trevo do Stock Center, naquela mudança ali na curva do clube comercial ali na Avenida Marcelo Gama. A gente tem propriamente algumas questões envolvendo a Avenida Brasil, preferências, converte à esquerda ou à direita, enfim, isso tudo já foi feito um estudo. Tem a situação do rotativo pago, que é algo que precisa ser debatido dentro da Câmara de Vereadores, mas com certeza circula nos corredores do setor de trânsito. O que podemos falar sobre esses assuntos para ser debatido aí sim de uma forma mais aprofundada no futuro? Tudo isso circula, né? Mas eu não tenho nada concreto hoje para te dizer sobre. Por exemplo, Stock Center, né? Todos nós somos vítimas daquele trevo lá, vítimas no sentido de que tu não sabe nem o que fazer às vezes, né? Então hoje tu tem que sair do Stock Center, tem que ir lá na rotatória, fazer o contorno e voltar. Muita gente não faz, é muito perigoso aquela rotatória, muita gente vem e entra ali direto. Então existe todo o estudo já feito, só que aí tranca no orçamento, né? A própria empresa lá já disponibilizou R$100 mil, só que não é o suficiente. Vocês vêm acompanhando também que a prefeitura está numa contenção de verbas, então hoje não é viável se mexer naquilo lá se precisar que a prefeitura disponibilize valores. Hoje não é viável. E outros assuntos, rotativo pago, propriamente Avenida Brasil? Avenida Brasil é uma vida, né? Então tem que ser realmente bem feito esse estudo, também já está em pauta com a UFSM, tá? O rotativo pago é como tu mesmo falaste, a Câmara de Vereadores que depende dela, né? Os estudos também já foram feitos, eu também tenho a minha visão sobre isso, mas eu te digo que não pesa tanto assim a minha quando já está na Câmara, quando já vem todos esses trabalhos sendo feitos, né? Ok. Davi Barcelos, que é a via que está recebendo a principal intervenção hoje na cidade, vai ser pavimentada e foi debatido juntamente com a FSM a questão de segurança. O que já se pode falar sobre, depois que a pavimentação for concluída, o que vai ser colocado para uma sinalização, para uma segurança, para um controle de tráfego nessa via tão importante para a Cachoeira? A primeira coisa que se falava era em quebra-molas, mais uma vez, né, em lombadas, né? Então, não vão ter lombadas na Davi Barcelos, vão ter avanços nas esquinas, ou nas principais esquinas de maior fluxo, vão ter avanços, né, que vai aumentar a visibilidade tanto do condutor para com os pedestres, tanto quanto com os pedestres para com os veículos que vêm trafegando na via. Então, só isso que hoje nós não temos em Cachoeira, né? Só isso daí já vai facilitar muito a vida dos dois lados, do condutor e do pedestre, tá? Outra coisa muito importante é estes recuos, eles dão uma sensação, porque estreita a via, né? Tem o estacionamento e a via fica estreita. Então o que acontece? Ele dá uma sensação de brete, vamos dizer assim. Quando tu vê um brete, quando tu vê uma porteira, vamos dizer assim, tu diminui a velocidade, né? A velocidade da via vai ser diminuída também, tá? Mas automaticamente o condutor diminui a velocidade. Então são muitas as mudanças, mas o que eu posso te adiantar é isso e com certeza o cuidado vai ter que ser redobrado, porque é uma extensão, é um plano, né? A grande maioria, e a gente sabe que infelizmente tem gente que acelera quando acha que está vendo longe, né? Não sabe quantos obstáculos podem surgir repentinamente ali, causando algum acidente, alguma colisão, né? Ok, coordenador, para a gente encaminhar, logo que foi anunciado, isso foi dito, inclusive no texto publicado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, um pedido do prefeito José Otávio Germano sobre os motoristas de aplicativos. E eu me direciono principalmente aos clandestinos. Como vai ser esse trato juntamente com essa categoria de motoristas profissionais que trabalham, tiram do trânsito o seu sustento e principalmente esses clandestinos que estão inseridos aqui dentro de Cachoeira do Sul, atuando de uma forma irregular?
Como o setor de trânsito vai tentar resolver esse problema? Isso é muito importante, né? É uma grande dificuldade identificar e comprovar isso. Todos que são motoristas sabem disso. É difícil, mas, como tu bem disse, é uma exigência do prefeito que nós bata em cima disso, que nós cuide disso, né? Então, assim, blitz educativas, principalmente, mas com o intuito dessa identificação. Porque no momento que tu, mesmo sendo clandestino, o passageiro, ele anda no banco traseiro, né? Ele anda no banco de trás. Mesmo os clandestinos, eles usam alguns aplicativos que a gente sabe, né? Que eu, como motorista, sei, também conheço eles, então nossos agentes já vão ser treinados para identificar essas situações. E é simples, você que é clandestino, por que ser clandestino? É simples. É só você ir lá no setor de trânsito, lá na coordenadoria, e ver o que precisa. Você precisa de um carro com no máximo de 10 anos, 4 portas e ar-condicionado. Basicamente isso. Muito obrigado pelas tuas perguntas, pela tua consideração, e acredito que nós podemos sim fazer um trânsito melhor e fazer fluir esse trânsito da nossa cachoeira com educação e com carinho. Ok, tá certo então, Daniel, o relato do coordenador, o novo coordenador de trânsito aqui de Cachoeira do Sul, André Carlos, falando de assuntos importantes. A gente falou da Davi Barcelos, principal intervenção hoje aqui em Cachoeira do Sul, também situação do trevo do Stock Center, rotativo, as condições do trânsito cachoeirense e, claro, propriamente dito, a questão envolvendo os motoristas de aplicativos que estão nesse momento irregulares em Cachoeira do Sul e a função do setor de trânsito deixar isso da melhor maneira possível, tá certo? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo Miller, trazendo informações nesta entrevista com o novo coordenador de trânsito do município de Cachoeira do Sul. E mais uma vez a gente faz aqui o esclarecimento, né? Essa entrevista foi gravada anteriormente, aquela briga que aconteceu ontem à tarde envolvendo os dois fiscais de trânsito. Por isso, nessa entrevista, neste conteúdo, não há uma pergunta específica sobre este tema que nós já tratamos anteriormente. Vamos ver agora mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Vamos para a telinha, vamos ver recados que estão chegando por meio aqui do nosso WhatsApp, o 51997697129. Me acompanhe. Vamos lá, a Bia está participando com a gente. Minha Nala ganha carinho, mas dorme na casa dela. Adora um sol, não entra dentro de casa, diz aqui a Bia. Obrigado, Bia, pela participação. Boa tarde aí para você. E esse comentário vem justamente por conta do comentário da Francine Hernandes, que falou sobre cachorro dentro de casa. E cachorro deixar dormir na cama? Pode? Não pode? O que há de pró, o que há de contra? Daqui a pouquinho, se você perdeu esse conteúdo, ele estará disponível nas nossas redes sociais. Quem mais? A Luciane está participando com a gente. Em relação à briga dos agentes de trânsito, não justifica. Reciclagem, condutas e treinamentos se fazem necessários, pois estamos em dias sobrecarregados, esgotados, diz aqui a Luciane. Obrigado, Luciane, pela participação. Quem mais? Temos mais recados. A Anise Machado, de Cachoeira do Sul. Por que não tem neuro pelo SUS? Estou aguardando há 3 anos. Nossa saúde está de mal a pior, diz aqui a Anise. Vamos para a próxima tela, acho que dá tempo da gente mostrar. Não temos mais tempo, então a gente mostra mais mensagens amanhã. Muito obrigado a você que interagiu. Já está chegando ao fim o NT Sul de hoje. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo. Até amanhã, tchau!